Agora, sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar de uma polêmica. Eu acho uma polêmica, porque, nossa, já sofri tanto com as minhas sobrancelhas. Além dela impedir que o suor e outras impurezas entrem nos nossos olhos, é essencial na construção da imagem pessoal, definindo o olhar, elevando a autoestima, ajudando a deixar o visual ainda mais incrível. Para isso, as sobrancelhas precisam estar bem posicionadas, ter um formato adequado para cada tipo de rosto e, claro, ser bem cuidada. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, a gente conversa com a esteticista especialista em saúde da pele e bem-estar, Thalita Bove. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Thali. Boa tarde para você, meu amor. Boa tarde. Muito Boa obrigada. tarde, Mona. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Thali, eu falo que é uma polêmica, porque eu acho que desde que a gente é gente, né, mulheres principalmente, todo mundo sempre fala, agora a sobrancelha tá na moda tal jeito, tal jeito. E antes elas eram bem fininhas, né? Sim. E aí foi mudando. Foi, cada época tinha, né, a sua tendência era mais grossa, daqui a pouco ficou mais fina. Aí quando tava mais fina, queria que ficasse mais grossa. E com isso, a gente também penava, né? Sim. Pra deixar o fino mais grosso. E assim como a gente ia com o passar dos anos. Com certeza. O papel da sobrancelha no nosso rosto, qual que é? Principal função dele é a proteção. Tá. Então os pelos, né, terminais que a gente fala, que é os cílios, a sobrancelha, justamente para isso, para fazer a proteção contra os micro-organismos, contra a sujeira, o suor, para não cair no olho. Então vamos dizer que nessa região da área dos olhos, a sobrancelha vem primeiro fazendo a proteção e depois vem os cílios. Boa. E quando a gente fala em harmonização, porque hoje a gente fala em harmonização de tudo, Isso. o nosso rosto ele já tem uma harmonização que deveria ser dele, que é única, somos únicos, Isso. né? E a sobrancelha interfere muito, né? Interfere muito na expressão, no formato do rosto, na questão das sobrancelhas, né, assim, da harmonização. Hoje a gente só não fala no design, hoje a gente já fala nessa harmonização, trazendo várias técnicas para equilibrar ainda mais a aparência, trazer o embelezamento e destacar ainda mais o que é bonito, né, do nosso rosto. O que é belo, né? É. A gente tem algumas imagens aqui de tipos de sobrancelhas e um antes e depois também. Tem. Ah lá, essa Olha, é da sua própria? Sou eu. Como você falou que você já passou por isso, eu também passo. Ainda passo. A gente passa, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, ninguém será que passa igual eu passo? Sim, eu também passo, né? Então eu quis trazer meu antes e depois dos cuidados que a Mona também fez em mim, de trazer essa harmonia, várias técnicas, desenvolver o crescimento para um antes e um depois. Olha a diferença que faz. Nossa, faz toda a diferença. E antes tinha muito aquela coisa do limpar a sobrancelha. E muita gente limpava demais o meinho. E aí ficava afastado, né? Porque a gente tem essa questão da parte de estrutura óssea, né, tudo. Então a gente tem, às vezes, tem um olhinho mais separado, um olhinho mais junto. Então, dependendo da estrutura, até coloquei ali uns tipos de sobrancelha também, ó. Então, nesses tipos de sobrancelha, às vezes a pessoa fala assim, eu queria uma mais arqueada, só que o formato do rosto dela era para esse arqueado. Então, também tem essa questão. Por isso que a gente não fala mais só da sobrancelha, a gente fala da harmonia como um todo no rosto, para ver qual é o melhor desenho para ela. Boa! E aí a gente tem aqui vários modelinhos. Como é que você sabe o modelo certo para cada tipo de rosto, por exemplo? Tem uma outra imagem, que é os formatos do rosto, pula essa outra. Essa também ela é maravilhosa, ótima. ela faz o modelo de tudo. Maravilhoso. Pode colocar na outra. Que é justamente os tipos de rosto. Então, o rosto redondo, o rosto oval, o rosto triangular. Então, cada formato, a gente precisa entender o desenho que ela vai justamente para realçar. E não trazer uma expressão triste, uma expressão cansada. Ou de brava. Se vocês quiserem voltar naquela outra que tem um monte minha... Aí tem os modelinhos, né? Na verdade, por exemplo, eu tenho rosto oval. Eu até vim também de cabelo preso, justamente por isso. Como que a gente descobre qual é o nosso formato de rosto? Como? Prende o cabelo. Prende o cabelo, tá. Eu vou prender o cabelo. Eu posso usar uma fita métrica ou uma régua. Dica minha, usa uma régua.
Tá? Porque a fita métrica, eu não posso deitar ela. E eu vou precisar de algumas medidas, que essas medidas são testa, maçã do rosto, mandíbula, aqui esse ossinho daqui, né? E a altura dela. Com isso, eu já vou ver qual é o meu formato. Se eu tenho uma proporção igual, já é um rosto mais quadrado. Olha. Então, se a gente tá de cabelo solto, a É mais gente não difícil. é mais difícil. Então, estando de cabelo preso, aí você consegue ver, vendo o rostinho redondo? E Oval, tudo tem uma medida. tudo tem uma medida justamente só pra gente saber de proporção. Por exemplo, o da Mona, o rosto dela é um rosto mais coração. Ou Olha. triângulo invertido também. E o meu? Quer saber? Já vamos analisando aos poucos aqui, porque como você tá de cabelo solto, né? aí fica um pouquinho mais difícil de analisar. Mas mais ou menos ali é um triângulo mais invertido. E tem gente que tem o diamante, que fica um pouquinho maior aqui e afina o queixo. Olha, que interessante. Isso é válido para sobrancelha, da questão de maquiagem também, o corte de cabelo. Olha isso, né? gente, que demais. Então, aí já da análise que eu já faço também a sobrancelha da Mona, então dela ficou um coração, porque ela já tem uma ação já redondinha, vai aumentando nessa região e vai afinando o mandíbula até o queixo. E o formato, daí o formato da dela é qual, Thali? Então, dela é o coração. É o coração. Dela é o coração, que também o pessoal conhece como triângulo invertido. Tá. Que aí fica essa parte aqui, ó. Ele tirou? Não, pode ficar. Essa partezinha aqui é maior e aqui é menor. Deu pra vocês conseguirem imaginar o coraçãozinho, o triângulo? Triângulo. Aí Aí faz o coraçãozinho. Como ela já tem, tá vendo essa marquinha daqui, ó? Aí ele acaba ainda mais fazendo o coraçãozinho do rosto dela. Que interessante. Às vezes a gente acha que tem um tipo de rosto, tem nada. Não, Né? Eu É sempre isso achei mesmo. que o meu era ovalzão. Que legal. E aí, E aí tem eu os tipos. trouxe, na verdade, como a sobrancelha, ela interfere na expressão da pessoa. Total, gente. Aí eu falei, vou pegar o meu, que é aquela minha, é a natural, a primeira é a natural. Olha a última sem a sobrancelha. Olha, gente. E aí fui afinando, fui deixando reto, Foi arqueando. fui arqueando. Então, realmente, eu falo, nossa, mas eu fico meio cara de brava, meio espantada. Então, pensa eu todo dia daquele jeito, vão achar que eu tô assustada constantemente. Então, por isso que a sobrancelha também traz essa expressão para a pessoa. Que demais. Já tem perguntinha pra você, minha gente, não é, Leonardo Druncon? É isso aí, Biane. Tá, a minha tá bonita, ó aqui como é que tá a minha. Tá top, não tá não? Vamos ver perguntinha aqui da Ana Francisca, do Rio de Janeiro. Boa tarde, tenho mais de 60 anos, é seguro fazer micropigmentação de sobrancelhas? Obrigado, Ana, pela pergunta. Obrigada, Ana. Teve muito aquela coisa, né, principalmente quando surgiu, de todo mundo fazer. E eu acho que todo mundo ficou assim, mas a minha tem falha, ou a minha é pouca, e aí recorreu a micro. Foi. Existem outras formas? Por exemplo, na idade que ela tá, seria legal? Pode machucar a pele? O que você indica, Thali? Ó, na idade dela, eu falo assim, se tem uma pele saudável, pode fazer. E os cuidados pós essa técnica. Tá. Não tem problema. Uma boa cicatrização, está dentro, né, de todos os requisitos para ser feito, né, independente da idade. Por exemplo, se ela já é diabética, já não aconselho. Porque é mais difícil para cicatrizar, né? Já é difícil para cicatrizar. Então, se a pele estiver muito fina, se ela não cuida, então eu já não indico. Mas ela que precisa, né? Ela tem esse mesmo incômodo que a gente tem. Então, a gente tem outras formas de fazer o quê? Trabalhar com uma sombra. Eu faço isso na minha. Então, a gente tem a paletinha, né, de sombra. Ó. E aí você vai misturando, Thali? Essa daqui, ela já vem 3 tons, tá? Ela vem uma basezinha para fixação, mais os 3 tons, mas tem paletas que vem um tom um pouquinho mais claro também. Pode-se fazer a mistura. Para quem já tem uma certa prática, pode fazer a mistura. E uma outra opção que eu trouxe é o seguinte, porque existe o lápis de sobrancelha. O lápis de sobrancelha, ele é muito prático.
Só que é o seguinte, eu usar ele todo dia, ele vai atritando e vai puxando o pelo. Olha isso. Então, e o lápis de sobrancelha também não pode ser cremoso. Porque se ele for cremoso, ele gruda. E esparrama depois Esparrama, também, né? é. Verdade. Então aí você vai transpirando, ele vai suando e vai derretendo. Então o lápis de sobrancelha, eu tenho um casamento, eu tenho um evento, eu consigo usar porque eu não tô usando ele constantemente. Tá. Vou falar assim, ele não é errado, mas não é o ideal, Tá. tá? Então a gente tem esse daqui que ele parece uma canetinha. Que legal. E é bem fininha, é mais fácil bem até, né? fininha. Ó, Legal. tá vendo? Ele vai fazendo desenho. E aí você pode ir fazendo. E você vai preenchendo. Então ele é leve, faz todo o preenchimento e não agride a raiz do pelo. Boa. Que cuidados a gente tem que ter? Pentear? Tem alguma coisa pra passar? Temos, tá? Então é o seguinte, o pelo ele vai cair mesmo, tá? Normal. Só pra deixar claro que a gente tem um ciclo dele. Ai, que bonitinho. Bonitinho. A gente tem todo o ciclo do pelo natural que ele cai. E aí tem as outras alterações que faz cair. Algum trauma, alguma doença, o estresse faz ele cair. Com isso, a gente também faz a ação de uso de produtos para isso. Nem você falou da escovinha, né? Pode, quando a gente vai, né, na profissional fazer, ela entrega uma escovinha dessa. Essa escovinha, não joga ela fora, ela é sua. Então vai lá sempre massageando, faz movimentos de fricção, com isso vai ativar a circulação naquela região e leva nutrientes. Por quê? Aqui, ó, a gente tem a vascularização e aqui é como se fosse a raiz desse pelo. Então, conforme eu vou massageando, eu vou aumentando a circulação e vou nutrindo esse pelo. Vou estimulando esse crescimento, né? Isso, Que eu legal. estimulo o crescimento através do aumento da vascularização. Então penteia sua sobrancelha todos os dias. Sim, por exemplo, eu trouxe, lembra aquela escovinha? Então, mas a minha escovinha é grande. Na hora que eu vou higienizar o rosto, já passo ela no rosto, na sobrancelha, já faço a higienização, tiro a impureza e promovo o crescimento desse fio. Que legal. Fora que os mais? outros ativos, né, que a gente tem aí. Vocês já sabem que eu adoro óleos essenciais, né, muito fazendo bons. as misturinhas. Então a gente tem o óleo de laranja doce, que também faz essa questão do crescimento. A tangerina, que trabalha a vascularização. Extrato de aloe vera, tá? Os sérums, então eu tenho um sérum hidratante, vou passar no rosto. Mas foi na sobrancelha, não tem problema. Porque ele tem ácido hialurônico, ele tem nutriente e vai nutrir esse tecido também, tá? Que legal. Fora a biotina, queratina, que vai para o fio. Então, ó, a gente fala assim que a gente está indo para os dois lados. Trabalhando tanto a raiz para o crescimento e o fio que já tem a gente está fortalecendo também. Que legal! Qual é o erro grave que a gente não deve cometer, porque de repente ela não vai voltar mais? É eu tirar várias vezes da mesma região, tipo, eu tirei, vi que estava errado e persisti. O que acontece? Eu vou enfraquecendo essa raiz. Conforme ela vai enfraquecendo, ela não tem vida para esse fio nascer com força. E aí ele vai morrendo. E aí a gente acaba, tipo, não consigo mais que aquele local cresce, porque eu agredi, eu tracionei demais aquela região, eu machuquei demais. E aí não tem mais volta. Aí não tem, tá? Então a gente trabalha uma micro, tem um implante, existe um implante, mas é muito difícil a gente acabar fazendo um implante na região da sobrancelha. A gente faz implante capilar, mas se for casos extremos, a gente consegue fazer um implante. Ou os desenhos e esses produtos todos, assim, de uma forma mais natural, se você não quer, de repente, agredir a pele, a gente né? sempre fala, né? Vamos cuidar para não chegar ao extremo. Então, cuida numa higienização, um bom produto, um rímel que traga agora os princípios ativos, uma vitamina E, uma biotina, óleo de rícino. Que pode já ter no produto. Que pode já ter no rímel. Legal. E aí você já tem ele, a escovinha e o produto. Boa. Então hoje a gente não tem só um rímel para modelar, a gente tem um rímel para tratar.
levantar da sobrancelha. E isso é bem legal. E uma coisa que eu queria que você falasse, até porque você deve ver muitas pessoas que vão até a sua clínica, a micro não pode machucar a pele, né? É. A micro ela é bem superficial, que nem o microagulhamento, quando a gente também usa para fazer o estímulo de crescimento. Tá. Então, a raiz, ela não está extremamente profunda, ela está numa derme mais superficial. Então, a gente tem todo esse trabalho, né, de fazer a micropigmentação, mas sem trazer aquele sangramento excessivo, porque eu passei da camada que eu precisava. E aí machucou a pele. Machucou profundamente. O processo inflamatório de cicatrização, eu falo que ele não fica agudo, mas ele fica crônico, ele demora mais para cicatrizar. E ainda posso ter uma cicatriz. Ai, então, atenção, vá com cuidado, procure, saiba bastante, tenta fazer alguns cuidados em casa também, que vai ficar lindo. E vai observando, já faz o formato de rosto. Depois a gente põe no Instagram para vocês verem mais ou menos como é que faz, para você saber o seu formato de rosto também, combinado? Thali, muito obrigada. Obrigada. Você é maravilhosa, Agradeço. viu? Um monte de coisa. Mona, obrigada. Você de casa aproveita para segui-las, @Thalita Estética e Bem-Estar, tudo junto, tá aparecendo para você aí na sua tela. Faz pergunta para ela, porque ela responde para todo mundo, viu? Um beijo, meu amor. Beijo, Léo.